Bom dia de novo, gente. 6 de maio de 2021. O tópico especial de hoje é sobre um assunto muito caro meu, sobre a área de locomoção, que envolve a pesquisa de uma professora, que eu vou falar um pouco sobre ela, sobre a história dela, a professora Paula Zamparo. Paula Zamparo, seria no italiano. É professora de Verona, que é uma referência nessa área que eu chamo de fisiomecânica, mas alguns chamam de biofísica, ou, né, da natação também. Ela é uma grande referência aí, ela já colaborou com o professor Flávio, por exemplo, os dois orientando o doutorado do Ricardo Peterson, né, um grande pesquisador, já é professor aí numa federal, e hoje ele até está começando um pós-doc com a gente, virou aluno nosso de novo, mesmo sendo professor, uma referência nessa área, envolvendo até treinamento em nadadores e tal. E a professora Paula tem uma característica muito legal de ter trabalhado com gente muito importante da sua área ao longo dos anos. Ela já é uma professora titular da Universidade de Verona, virou faz um ano, não faz muito tempo, mas ela tem uma história muito legal. Ela trabalhou com grandes fisiologistas, dos maiores assim da história, inclusive das ciências do exercício, né? Por exemplo, o professor Pendergast é um nome que quem estuda natação é quase que uma bíblia, ter que ler trabalhos do professor Pendergast. Colaborou com ela. Ela foi aluna também do professor Di Prampero, né, que é uma referência nossa na Itália também, e da fisiologia do exercício. E eu vou mostrar um par de estudos que a gente desenvolveu, que ela desenvolveu, não fui eu, né, ela desenvolveu nessa área de fisiomecânica ou energética de shuttles ou vai-vens e acelerações, que são exercícios que o pessoal está usando muito aí na área de treinamento dos esportes, né? Que tem a ver com funcionalidade também, né? A gente aprende na natureza, assim, o fato da gente ter pernas como método de locomoção e no nosso design, né, evolutivamente ter sido um aspecto muito importante, que eu já comentei para vocês que nos deu economia, por exemplo, também nos deu outra grande vantagem, né, desse uso de pernas, que é a grande mobilidade para condições inesperadas. É fácil de ver isso quando a gente vê estudos de robótica. Nós vemos assim os modelos de robô que vai se construindo, como eles vão respondendo. Quase sempre os robôs iniciam resolvendo tarefas num mundo liso, assim, num mundo regular, digamos assim, no chão de shopping, né? E quando eles conseguem caminhar o robô com menor complexidade de controle, que seria o neural, né, no caso robótico, eles são bons, né? Só que o que acontece? Os melhores modelos agora estão conseguindo responder questões mais irregulares, que têm a ver com o mundo real, porque o terreno quase sempre é irregular. Então, são esses robôs que conseguem andar na grama, por exemplo, num terreno aberto, onde cada passo tem um certo ângulo, ou seja, eles têm sistemas de feedback que se assemelham com os nossos sistemas proprioceptivos, que tornam essa possibilidade de quê? De me adaptar a cada passo. Tá? Esses sistemas são muito interessantes. Só que a energética disso se sabe muito menos, né? A professora Paula deu uma bela contribuição sobre isso nesses trabalhos que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar 2 trabalhinhos bem legais dela. Deixa eu ver esse primeiro aqui. Esse primeiro aqui, olha só, trabalho... Vocês estão vendo aí, gente? Deixa eu ver se eu consigo abrir um pouquinho. Mari e Ed, que vocês estão aí, me deem um retorninho ali, se dá para ver. Trabalho mecânico e eficiência na corrida shuttle, né, ou corrida em vai e vem, de 5 por 5 metros. Né? Ou seja, vai e vem de 5 metros. Tá? Eles vão fazer toda a energética disso, algumas características mecânicas, etc. O que a gente pode fazer já, o que eles comprovaram, tá? Eu vou resumir até do que eu já usei, inclusive na aula, na tabela nossa de fisiomecânica. Por exemplo, se sabe que a gente gasta muito mais energia para arrancar do que para frenar. Então, naquela tarefa que eu estou frenando e tenho que voltar, eu sei que para voltar é mais difícil, frenar é mais fácil. Tá? Por quê? Porque frenar tem ações excêntricas, onde a eficiência muscular é 4 vezes maior. Depois, quando eu paro lá e reacelero para trás, aí eu gasto mais energia, porque a eficiência muscular dessas ações concêntricas são menores, são de 25%, são em torno de 4 vezes menor do que para frenar. Então, eu pago um preço energético sobre isso, eu me canso mais.
E esses modelos do estudo da professora Paula estão sendo usados agora para determinar a energética dos jogadores de futebol e dos esportes no mundo real. As estimativas de energética estão melhores sabendo da velocidade da pessoa. Tá? Mas alguns aspectos, por exemplo, esse que eu disse, foi dado ali. Aqui está a professora Paula Zamparo com a turma da Itália. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho algum exemplo por aqui. O que acontece? O trabalho externo, o gasto de energia é maior nesse shuttle do que na corrida constante. Tá? E tem um outro aspecto, gente, que o pessoal esquece bastante. Quando eu analiso só o corpo como um todo, eu analiso o trabalho externo, tá? Que são as variações de energia do meu centro de massa em relação ao ambiente. Meu corpo todo acelerando ou subindo, descendo. Tá? Isso é trabalho externo. A questão é que muitas vezes deixam de lado o trabalho que eu gero nas acelerações ou mudanças de direção dos braços e pernas em torno do centro de massa. Isso se chama trabalho interno, é um nome genérico para calcular isso, gasto de energia envolvendo a ação de braços e pernas que não mudam diretamente o centro de massa, mas que é importante para eu manter equilíbrio e gerar potência. Tá? Tudo isso é o trabalho interno, e não é pouca coisa. Tem modelos que desconsideram isso e não deveriam desconsiderar. Por quê? Esse trabalho interno, gente, envolve em torno da metade do trabalho total. É o que diz aqui, ó, em altíssimas velocidades chega a ser a metade do trabalho total. Ou seja, se eu calculo só a energia do centro de massa, eu deixo de lado a metade do que ele está gastando. Eu deveria adicionar ali algum componente que me estime esse gasto de energia interno. Tá? E ela vai medir isso diretamente com câmeras. Eu não sei se é nesse estudo, deixa eu ver se é, para confirmar que eu não estou lembrado, que eu acho que eles usam dezenas de câmeras, inclusive, eu acho que não é nesse estudo, mas deixa eu ver aqui se eu acho. 180, 3 diferentes, vai com 14 câmeras. Essa aqui não é tão grande. Não, tem um outro estudo que eles usaram 50 câmeras do Vicon. Nós temos no nosso laboratório lá da piscina, nós temos hoje 10 câmeras. Temos 8 que compramos 2, então vamos ter 10 agora com o novo apoio da Fapergs. Aqui eles tinham 14, que dá muito mais qualidade para os padrões de movimento. Mas no Japão tem um laboratório lá com mais de 50 câmeras, que os caras fizeram outro estudo também, que tinha a ver com essas medidas aqui. Olhem aqui as variáveis, gente, de energia mecânica, tá? Energia potencial, que tem a ver com a elevação do corpo, energia cinética, antero-posterior, médio-lateral, né? A gente tem muita energia médio-lateral nesse sprint, vejam a quantidade. Então, é o trabalho aquele que eu faço para deslocar o corpo, eu não sou extremamente reto, né, nessa ação. Né? Isso é até questões de técnica envolvem. Por exemplo, se a gente vê a arrancada do atletismo, ela não é totalmente no sagital, né? Existe algum movimento lateral também, porque é onde se consegue produzir mais potência para me jogar à frente. Então, aqui está essa importância, né? Mas a lateral é bem pequena, desculpa, está aqui embaixo a lateral. Ó. É essa aqui, ó. Mas existe, né? Essa aqui é a anteroposterior e aqui a vertical, né? Bem importante. Deixa eu ver o que mais, gente. Os trabalhos internos. O que acontece? Se eu tenho os shuttles, esses vai e vens com maior distância, eu alcanço velocidades maiores, aí eu vou gerar mais trabalho, né? E as eficiências a gente já conversou, né, sobre a questão do trabalho mecânico. Ok, deixa eu mostrar para vocês o outro estudo que é um pouquinho mais prático, que envolve esse conteúdo. Aqui eles vão estimar a energética, aí é aquela questão, como eu calculo esse gasto de energia em corridas em shuttle curto, né, vai e vens curtos, tá? Aqui eles fazem para distâncias até do basquete, eles usam em atletas do basquete, tá? E eles vão trazer algumas equações aqui que vão estimar o custo energético sabendo apenas a velocidade do corpo, porque ali já vai estar incluído cálculos do trabalho interno e tal. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uns modelos ó, do trabalho total. Vejam só aqui, gente, que se a gente entende um pouco dessa fisiomecânica, algumas coisas são mais fáceis de entender. Por exemplo, vocês estão vendo isso que eu estou assinalando aqui? Essa equação?
Não? Ah, desculpa, então já estou mostrando outro artigo sem estar mostrando. Ah, droga. Ah, aí agora, gente, estão vendo uma equação aqui, um artigo, eu fiz um zoom. Por exemplo, energia total, tá? Que parece assustadora, geralmente, para nós da educação física, tá? Mas se a gente olhar com mais calma, respirar, a gente vai conseguir. Tem um componente de trabalho positivo, que tem a ver com acelerações, e trabalho negativo, que tem a ver com as frenagens, tá? Esse sinal aqui já indica isso. Olhem o que aparece aqui como o fator mais importante, o fator que eu vou conseguir medir, que eu consigo medir com radar ou com câmera, tá? 1,1 sobre 2 massa corporal, né, a massa corporal do aluno, multiplicado por o delta de velocidade ao quadrado, a velocidade do corpo mesmo, instantânea, e o quanto ele muda essa velocidade ao longo do tiro. Tá? Vejam que essa parte de cima, o numerador, tudo isso que eu acabei de ler para vocês, isso aqui, na verdade, é energia cinética, é mv ao quadrado dividido por 2. Em outras palavras, é isso. Tá? E dividido pelo quê? Pela eficiência do trabalho positivo, que é de 25%, que aqui está em termos fracionais só. Tá? Eu somo com a energia negativa, que é a mesma energia cinética, só que dividido por uma eficiência que é 4 vezes ou 5 vezes maior do que essa aqui, 1,25. Tá? Ela jogou aqui com 1,25, que dá 5 vezes maior. Tá? Ele depois juntou tudo e aqui tem uma equação mais simples. Se eu souber o delta de velocidade que esse aluno tem, é só jogar na equação 2,4 vezes a massa corporal vezes esse delta ao quadrado. Eu tenho a estimativa. Não é difícil de fazer esse cálculo. Tá? Umas medidas bem interessantes. Se eu quiser saber o custo disso, eu também tenho uma equação aqui simplificada, 0,96 da velocidade. Então, os dados que me mostram como calcular isso no meu dia a dia de treino, claro, eu tenho que ter algum registro disso, e aqui tem as comprovações matemáticas disso tudo, mas as equações são as mensagens principais desse estudo, que mostram essa possibilidade dessa determinação de gasto energético. Mas, de novo, sabendo que gasto muito para concêntrica, menos para excêntrica, embora a excêntrica bem treinada possa me melhorar o desempenho, né? A gente sabe. Isso melhora o desempenho de ações aí específicas de vai e volta, acelerações, frenagens. Né? O que acontece, pessoal? Para terminar esse tópico, eu só queria dizer que esse assunto, todo esse assunto de acelerações e desacelerações, ele tem uma analogia muito fácil da gente pensar com as situações de subir lomba, né, uphill ou downhill. Né? Então, quando eu faço frenagens, é muito parecida a fisiomecânica geral do que acontece quando eu desço lomba. A energética, meus músculos estão operando de forma muito semelhante ao descer lomba, mesmo que descer lomba não tenha aceleração, que seja em velocidades constantes, por exemplo, digamos. Tá? Mas a fisiomecânica tem elementos de desequilíbrio e de fluxo de energia, que a gente falou, que são parecidos, são muito semelhantes. E as acelerações, as minhas arrancadas, elas têm muito a ver com a fisiomecânica do que acontece no uphill, nas subidas. Tá? Então, eu posso fazer essa analogia também para botar grupos de análise que eu saiba que estão próximos, né? Onde meus músculos estão operando de forma parecida, e isso vai ter impacto energético, cinesiológico, todo parecido. Tá? Dúvidas, gente? Professor, eu tenho uma dúvida sobre aceleração e desaceleração. Esses dias a gente conversou na academia sobre a eficácia na esteira e no chão. Por exemplo, lá tem uma pista ao redor e tem a esteira, e a gente ficou conversando sobre... A gente até falou em aula sobre isso, mas no fim eu não estava realmente entendendo a real eficácia, se tem algumas diferenças do desempenho, se acelerar e desacelerar na esteira é diferente de ir no solo, enfim. O que acontece? Vamos partir do simples, tá? Quando eu estou correndo na esteira em velocidade constante, então eu já entrei nela, já estou nela, e aí eu começo a analisar quando está naquela velocidade constante. Aquela situação é exatamente igual a eu correr no solo, tá? Mecanicamente não tem diferença. Tem gente que às vezes confunde, acha, não, mas na esteira eu não preciso jogar minhas pernas à frente, para trás, porque a minha esteira joga. Começam a inventar algo que às vezes a percepção pode nos enganar e fisicamente não tem sentido.
A única diferença é que as esteiras, elas, diferente do solo, né, elas têm uma certa batida. Quando tu bate o pé na esteira, ela dá uma frenada. Se o motor é fraco, vocês dão uma frenada na esteira. Isso não acontece no solo, porque a gente bate no planeta Terra e o planeta Terra não muda por causa dessa batida que a gente faz. Ou muda, mas é imperceptível, obviamente, né, por causa do tamanho da massa do solo. Já na esteira, sim, a gente sente um pouco. Então, tem alguma diferença ali, tá? Pequeninha, mas de qualquer forma as melhores esteiras até adaptam isso e se reajustam elas para manter a velocidade igual do que seria no solo, digamos assim. Então não tem diferença. Agora tua pergunta foi diferente, né? A aceleração, né? O que acontece? A esteira ela é bem difícil trabalhar com grandes acelerações e frenagens, tá? É muito difícil. O que mais se faz ela é servir como um método de treino de velocidade máxima, não tanto de arrancada. É assim, é botar ela numa velocidade muito alta e aí o teu aluno com os pés fora da esteira saltar nela e correr rapidamente. Claro que ele tem que se acelerar as pernas para entrar na velocidade da esteira, mas não é ali não tem tanto trabalho mecânico positivo, tanta aceleração. É só um trabalho interno das pernas para ir rápido para não cair, mas aí ele já entra em velocidade alta. Então, ela serve mais para velocidade máxima ou resistência de velocidade máxima, não é tão boa para aceleração. Tá? Mesmo que dê para fazer, tá? Eu já fiz isso, mas qual é o problema? A esteira não tem motor suficiente para acelerar tão rápido, geralmente. Tu até tem coisa, mas não é a mesma coisa de tu acelerar no solo. Né? No solo, tu consegue acelerar com maior potência, assim, do que, vamos dizer assim, na esteira tu tá zero, tá? E tu liga ela e bota direto a 14, 16 quilômetros, uma loucura, né? Bota uma velocidade. Ela vai começar a acelerar no tempo do motor dela, mas geralmente é numa aceleração menor do que tu consegue fazer. Não é um bom exercício para melhorar isso exatamente, essa aceleração. Aí é bem melhor fazer no solo. E mesma coisa para as frenagens, né? Para a frenagem também, porque o que acontece? Se a esteira para por segurança, às vezes cai o fio lá da segurança, aquela cordinha, ela para automaticamente, tu não frena direto. Às vezes tu salta da esteira, inclusive, né? Para não cair, né? Mas também não é o método tradicional, até pela segurança ali, né? Da esteira, também não é o comum, assim, para frenagem, né? Agora, o que tu pode fazer é outra coisa, como tu sabe que tem semelhanças fisiomecânicas, e tu tem, digamos, né, não são todas, mas se tu tiver uma esteira que possa inclinar, aí tu faz um treino de trabalho mais positivo ou mais negativo, o treino mais excêntrico ou mais concêntrico em cima disso, né, das inclinações, ou de forças que tu coloque atrás ou na frente da pessoa, que tu pode fazer isso também. Mas não é exatamente uma aceleração, né? Eu diria que ainda é um treino de base para chegar nisso, né? Por exemplo, se tu precisa melhorar a tua frenagem, tu pode fazer treinos downhill, vai melhorar a tua excêntrica. Mas claro que depois tu tem que fazer algo mais específico para a tarefa de frenar mesmo, né? Mais rápido, né? Que no solo é melhor. No solo é mais fácil delinear esses treinos. Né? Por exemplo, caixa de areia também se usa, mas a caixa de areia tu já é um movimento que tu não acelera tão rápido, mas ali tem uma ação muscular muito potente, né? O trabalho elástico é menor ali. É um bom trabalho, né, de vai e volta, mas também tem essa característica. Ali tu não treina num piso tão rígido, né? Então tu não acelera tão rápido, né? Como se tu estivesse num piso rígido. Legal, prof. Algumas ideias aí, isso é legal de ir pensando em possibilidades de treino. Tá? Mas uma que o pessoal usa pouco, que é mais fácil às vezes do que inclinar uma esteira, é botar forças atrás ou na frente. É fazer alguma estrutura que tu jogue uma teraband, isso é fácil, teraband é fácil de ter, e pendura na cintura do aluno e faz esses trabalhos excêntricos ou concêntricos, né? Como mostrei para vocês lá, um estudo em idosos, caminhada em idosos, que tinha essa força anterior, era uma força bem pequena, era 5% da massa corporal na teraband atrás, e melhorou muito o treino, a marcha deles, botando essa força do que simplesmente caminhando sem elástico, né? Mesmo que o metabolismo fosse igual, mas ali tu tinha um treino de propulsão à frente mais importante. E era muito simples, é só botar uma teraband e alguma estrutura atrás da esteira, essa que é a dificuldade, criar alguma estrutura, uma barra, talvez botar ela
atrás, assim, a parte de trás da esteira com uma barra onde tu possa pendurar esse elástico, né? Para não ficar o treinador ali segurando, porque cansa, né? Dá para fazer, eu já fiz, até eu faço, mas não ficar 10, 20 minutos segurando não dá, né? Cansa muito. Né? Agora a parte da frente é mais fácil. Tu faz uma excêntrica botando o elástico na frente, aí tu tem a barra da esteira mesmo, né? Aí é mais fácil de construir isso. Mas, de novo, é imaginação, dá para pensar em possibilidade. Mais alguma questão, gente? Não, então, feito por hoje, feito o tópico.